Vamos às informações do jogo, meu caro Cláudio Rezende, como o Galo chega, como o Galo se prepara, qual a expectativa do lado do alvinegro para esse duelo que vale demais. Cláudio, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite ao Edu Panzi e a todos que nos acompanham. Quarta-feira de Copa do Brasil pro Galo na Arena MRV, será o terceiro jogo do Galo na reabertura da sua casa e até aqui, Cirilo, retrospecto muito bom, né? São 2 vitórias, aquela espetacular de virada sobre o Fluminense contra o Caracas, que foi mais tranquilo, né? Sem muita emoção. É o que o torcedor do Galo espera, né? Que venha a classificação hoje sem muita emoção, mas a gente sabe que do outro lado o adversário está muito motivado, o Maringá já conseguiu bons resultados nessa temporada, eliminou o Juventude, eliminou lá no Campeonato Paranaense, né? O Atlético Paranaense, Curitiba, chegou até a final, então todo cuidado é pouco. No primeiro jogo mesmo, com o esquema de marcação diferente, complicou o Galo lá no Paraná. Agora pro jogo de hoje, Cirilo, o Atlético tem dúvidas. Por quê? Primeiro são os 2 jogadores que estavam voltando de lesão e jogaram o clássico, mas depois da lesão do Arana, que acabou saindo ali nos primeiros minutos do clássico, acendeu o sinal de alerta no Atlético, né? E aí o técnico Cuca pisando no freio com relação ao Gabriel Menino e o Alan Franco também. A informação de que eles são dúvidas, podem não jogar. E se não jogar, nem o Gabriel Menino e nem o Alan Franco, ficam 2 posições ali no meio campo, né? Em aberto. Pode ser que o Rubens tenha que jogar no meio campo e aí abre a lateral esquerda. E aí tem a possibilidade do Caio Paulista jogar. Vamos ver como vai o Cuca desenhar essa situação. E uma notícia que a gente apurou agora, Cirilo. O Igor Gomes, no fim de semana, o Cuca falou que ele teve uma indisposição, estava ali com uma virose. E a informação que nos chega é que tem mais jogadores do Atlético com virose. Não cravaram que o jogador pode ficar fora do jogo. O Igor Gomes, por exemplo, entrou em campo no clássico. Mas, de qualquer forma, tem aí uma situação diferente, uma virose, passeando no elenco do Atlético. E aí já deixa a turma um pouco mais preocupada. Sobre a escalação do time, a gente até tem ali, o pessoal do YouTube, né? A gente preparou o campinho do Atlético para o jogo de hoje. Everson, Natanael, Lianco, Alonso e na esquerda eu coloquei a dúvida ali, Rubens ou Caio Paulista? Meio campo, o Alan Franco. Se ele jogar, fica tranquilo, né? É um jogador importante. Se não jogar, o Rubens pode ter que ir pro meio. No lugar do Gabriel Menino, se não jogar, tem essa possibilidade do Patrick, né? A gente falava ontem, o Patrick pode ter uma grande chance hoje para começar jogando. O Scarpa e lá na frente o Coelho, o Rony e o Hulk. É um provável Atlético, mas tem essa interrogação, essa questão da virose, né? Vamos esperar mais perto do jogo para saber qual que vai ser a escalação definitiva do Cuca. Fausto Vera, pelo recorte recente, não é cogitado por você, Cláudio? O Fausto Vera, se a gente analisar, né, Cirilo, os últimos jogos, ele não fez boas partidas. No clássico, o Patrick entrou antes dele. Então, como o Galo tem essas interrogações no meio, ele é uma opção, né? Mas o Fausto Vera e o Igor Gomes, eles tiveram muitas chances. E agora me parece que se tiver que ter uma oportunidade, ela tá mais pro Patrick, que foi bem no clássico. Há uma discussão importante aí no meio-campo, Edu, nós estamos falando de uma possível ausência de 1 ou de 2 atletas, né? E aí são 2 vagas e nessa história do elenco mais curto você vai puxando aqui para falhar ali. Na discussão aí do Fausto Vera poder jogar ou não jogar, tem a outra discussão que é o Caio Paulista jogar ou não jogar, né? O Caio Paulista não jogando é o Rubens na esquerda. Mas se você não tem 2 volantes, talvez você tenha que pensar no Rubens no meio-campo. Não são decisões tão simples, mas tendo ausências de fato no meio-campo, eu espero o Patrick entre os 11. Se depender de escalar ou não escalar o Patrick para ter o Rubens na esquerda, acho melhor, Edu. Depende muito do ritmo de jogo do atleta também, né? Eu gostei muito da entrada do Patrick no clássico, mas eu não sei como que tá o nível físico do Patrick. Se ele aguenta jogar um jogo inteiro, porque só vem treinando, vem com pouco jogo, pouco ritmo de jogo, e que me entendam bem, né? Vão falar, mas é um moleque, como que não vai aguentar? Não é assim que funciona no futebol. O cara precisa ter ritmo, é diferente, não é tão simples assim. E o Fausto Vera, eu já falei aqui algumas vezes, não é um grande jogador, mas também não é esse pereba todo que um monte de gente pinta, né? Eu acho o Fausto Vera um cara ok pra ter no elenco, se tiver que utilizar, que utilize, e você pode ter certeza que o treinador do Maringá gostaria de ter um Fausto Vera no elenco dele. Ele é melhor do que os jogadores do adversário do Atlético hoje. Então, se tiver que contar com o Fausto, que o Fausto dê a resposta, que entre em campo e faça um grande jogo. Você falou aí da possibilidade de talvez 2 ausências, pode ter mais, né?
por conta dessa virose, a gente não sabe. O Igor entrou em campo no Clássico, mas jogou muito mal. E olha que o Igor Gomes vinha entrando bem, cara. Vinha com gols, assistências nos últimos jogos e ele jogou mal demais o Clássico. E talvez essa virose tenha pesado. E pode ser que pese hoje com outros atletas, cada organismo reage de uma maneira. Então é um problema. É um problema que o Cuca tem para logo mais, o que não deixa de colocar o Atlético como favorito para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Independentemente de quem estiver disponível, o Atlético tem a responsabilidade de ser o protagonista e de ser superior ao Maringá. Obviamente, sendo isso tudo, vai estar mais perto da vitória. Um detalhe aí, né, sobre o Patrick, ele participou de 6 jogos na temporada, e um total de 95 minutos, ou seja, ele tem um total jogo. De um jogo, né? Jogou um jogo, com acréscimo. Somando tudo. É muito pouco, né? Muito pouco. Se eu tenho, Edu, como opções, aí eu sempre estou pensando em manter o Rubens na esquerda para redução de dano, né? Para reduzir o prejuízo, que é a ausência do Arana, que agora prolongaram, né? Por terem antecipado o retorno dele no fim de semana. Na história da redução de danos, se tiver que ter o Fausto Vera no meio campo para não ter o Caio entre os titulares, eu acho melhor. O Caio... eu ainda não desisti do Caio, mas o Caio é um cara que pode entregar o Cuca, inclusive em outras posições, né? Como lateral, Cirilo. Sendo muito sincero, com todo o respeito que a gente deve ao profissional, ao atleta, o Caio não tá entregando, cara. Não está entregando. Não sei se o Cuca pensa em adiantá-lo para jogar como um jogador mais avançado, como ele já fez na carreira, inclusive, como talvez seja até a posição de origem dele, mas como lateral esquerdo não ornou, como a gente gosta de dizer aqui em Minas. Infelizmente, o Cuca tem que tirar o Rubens da posição que ele entrega mais para jogar como lateral, que ele tem jogado bem também. Eu tenho rasgado elogios ao Rubens aqui, hoje para mim é titular do time do Atlético, é um cara que está fazendo por merecer dentro de campo, mas provavelmente hoje vai de lateral esquerdo de novo. E sobre o Arana, não vou bater o martelo aqui, mas é muito difícil que ele volte antes agora da parada para o Mundial, até porque é uma recidiva, né? Uma outra lesão no mesmo local. Agora o Atlético vai ter um cuidado especial com o jogador, né? Agora pode ter o cuidado que quiser, né? Porque é só julho, né? Agora vai tendo cuidado até julho, né? O Atlético olha o tamanho do prejuízo. Não teve o devido cuidado ano passado em algumas situações com o Zaratio. Ano retrasado com o Filipão, perdão, não foi ano passado. Agora não teve esse cuidado devido com o Guilherme Arana. Alguém errou lá dentro. E eu não vou cravar se foi o técnico que insistiu, se foi o departamento médico que afrouxou, mas alguém errou lá dentro do Atlético, até o próprio jogador também, não sei. Mas fato é que agora tem que dar tempo ao tempo. E são 5 jogos, né? Até a parada. Isso. Contando com o de hoje. Sim. Então, se não der pro Arana, cara, segura, vai com o Rubens. Se o Rubens não puder jogar, garra no terço e vai com o Caio, e a vida que segue, já que o Atlético correu o risco, dançou.